Hoje eu quero falar um pouquinho sobre burocracia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael. Eu quero falar um pouquinho para vocês de um livro do Gogol. Na verdade, o livro que eu vou falar para vocês ele é composto de 5 novelas e eu vou destacar uma aqui que eu vou falar que é o Capote. Além do Capote, esse livro aqui da editora 34, ele tem mais 4 novelas. Ele tem o Diário de um Louco, O Nariz, Vi e Noite de Natal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do protagonista do Capote. Ele é um funcionário público que tem um baixo cargo. Que época que foi ali, né? Foi na metade do século XIX, em plena ali, Rússia czarista, né? O livro foi escrito em 1842. Então ele era um funcionário modesto ali, né? Que tinha um cargo baixo. Inclusive ele era muito zombado pelos seus colegas, por causa da sua roupa desgastada, por causa dos seus modos ali que ele lidava com os funcionários ali dentro da repartição pública. Então, o que me pareceu esse protagonista é que ele era uma pessoa simples, né? Aí, num dado momento, ele decide que ele quer comprar um capote. E o que seria esse capote? O capote seria um sobretudo, uma roupa, né, de uso comum ali no cotidiano, né, do protagonista dentro da repartição, para ele sair, seria uma roupa, apenas isso. E lembrando que eu falei que ele era zombado pelos seus colegas ou coisa do tipo. Mas qual que é o problema? E o grande problema é o custo desse capote. O custo é muito alto, 80 rublos, né, na moeda russa. E o que acontece? Ele não tem esse dinheiro, mas aí ele parte pelo pressuposto de juntar esse dinheiro e finalmente mandar um alfaiate fazer a roupa para ele. Aí ele fica anos e anos ajuntando dinheiro só para comprar esse sobretudo, o capote. Anos e anos ajuntando. Depois, mais 6 meses ele tem para fazendo sua pesquisa de preços, né, ali dentro da Rússia, quem vende mais barato, quem vende mais caro, e finalmente ele vai e manda um alfaiate fazer do modelo que ele quer com preço modesto, né, eu diria, e que dá para ele pagar, depois de anos ajuntando esse dinheiro para obter a, a sua roupa, o capote. O que acontece é que finalmente ele conseguiu comprar o capote, né, o sobretudo que ele queria tanto, conseguiu comprar. Aí ele começou a usar ali o sobretudo na repartição e tal, e beleza. Aí de repente ocorreu uma festa do chefe dele da repartição, enfim, ele foi para a festa ali, curtiu a festa e ele foi embora. E de repente o que aconteceu? Ele voltando a pé ali para a casa dele, ele é assaltado. Enfim, depois de tanto tempo para conseguir finalmente comprar o capote, ele é roubado. Fez um grande prejuízo aí para ele. Mas agora que está o grande mote aí do livro que eu vou falar, que é a questão da burocracia. Essa é a grande crítica que Gogol faz ali na sociedade russa da metade do século XIX. O que vem acontecer? Ele foi roubado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer uma denúncia para a polícia ali, né? Os membros do Estado, a polícia. O que acontece? Ele vai lá, à delegacia, e procura ali o subchefe da repartição para fazer essa denúncia. Ele vai lá num dia, não encontra ele, vai lá em outro dia, não encontra, vai novamente, não consegue encontrá-lo de maneira nenhuma. Um certo dia ele chega lá e fala para alguns funcionários abaixo, né, desse chefe da repartição, que ele quer fazer a denúncia. E nesse diálogo aí, os próprios funcionários falam para ele que é difícil fazer a denúncia, que é complicado, enfim. Parece que quem está solicitando a denúncia que é o próprio ladrão, né? Parece que quem é o errado da história é a própria pessoa que está fazendo a denúncia. Depois decorre mais um tempo e finalmente ele consegue falar com o chefe da repartição. Chegando lá, o que esse chefe da repartição fala para ele? Fala para ele que ele necessita fazer 5 procedimentos antes de chegar nesse chefe da repartição, que é ele. Então, vai ter mais 5 burocracias, né? 5 procedimentos para fazer, para finalmente fazer ocorrer essa denúncia. E nisso também ele é muito maltratado por esse chefe da repartição. Então, nessa cena fica muito nítido, né,
a crítica à burocracia ali da Rússia, também a opressão, né, do Estado contra o indivíduo ali que não, de vez solucionar o problema ou amenizar o problema, não há uma possível solução ali a pequeno, médio prazo. Não há essa possibilidade. Ainda dentro dessa questão burocrática, a gente pode fazer um paralelo aqui para trazer essa questão para o Brasil, trazer para o nosso contemporâneo, para o nosso dia a dia. O que acontece é que é o mesmo. A gente vai fazer uma denúncia, por exemplo, um boletim de ocorrência, a gente muitas vezes é demorado para fazer, muitas vezes as pessoas desistem de fazer essa denúncia por causa da burocracia. Outros problemas também em relação ao Estado, por exemplo, o judiciário mesmo, ocorrem muitos problemas aí e muitas vezes as pessoas, de vez moverem ações judiciais, elas preferem nem mover essas ações porque elas sabem que demora muito, às vezes não vai dar certo o processo, às vezes vai demorar muito e não vai receber o dinheiro. Então, elas mesmo, o processo burocrático ele é desestimulante, né, para o cidadão. Esse processo ele empaca muito. Um outro exemplo, por exemplo, dentro da própria cidade nossa, no nosso município, o que acontece, que muitas vezes acontece, de estar ocorrendo um determinado problema no seu bairro e de repente você não faz a denúncia à prefeitura municipal, coisa do tipo, porque não vai solucionar ou vai demorar muito. Então, Gogol é o contemporâneo, o que ele passou ali há quase 200 anos atrás, o que ele relatou no livro, é o que a gente passa hoje no contemporâneo. É o reflexo, a burocracia é o reflexo daquele tempo para o tempo nosso. Não mudou praticamente nada. Outra questão muito bacana ao ler Gogol é a questão da linguagem. Ele utiliza muito um recurso, inclusive que o Machado de Assis posteriormente utilizou no Memória de Brás Cubas, que é aquele recurso que ele, por exemplo, escreve o livro em terceira pessoa e ele entra no meio da narrativa ali, ele tem aquele recurso que ele conversa com o leitor, isso com muita ironia, com muito sarcasmo, né? E, além disso, o Gogol também trabalha um pouco o fantástico. A literatura é realista, mas ele utiliza também alguns artifícios do fantástico aí para complementar a sua narrativa, porque muitas vezes o real ele não consegue suprir, né, o que ele quer passar. Então, pessoal, é isso. Beleza, até o próximo vídeo.